O medo como raiz invisível do fracasso, há algo mais poderoso do que a falta de dinheiro, mais destrutivo do que a ausência de talento e mais limitante do que as circunstâncias externas: o medo. Para Napoleon Hill, o medo é o verdadeiro inimigo oculto da realização humana. Ele não grita, sussurra, não nos ataca diretamente, nos paralisa por dentro, silenciosamente. Em Pense e Enriqueça, Hill afirma que todos os fracassos, conscientes ou não, nascem de um estado mental dominado por algum tipo de medo. E o mais perigoso não é o medo declarado, mas o medo disfarçado de prudência, humildade, bom senso ou autoimagem. É o medo que se veste de lógica, que nos convence de que não somos prontos, de que ainda não é a hora, de que devemos esperar mais um pouco. Mas o tempo passa, e quem vive dominado por medos inconscientes raramente vive de verdade. Ele sobrevive, ele se adapta, ele se cala, ele se protege tanto da dor que acaba se afastando do próprio destino. Neste vídeo, vamos mergulhar nos 6 grandes medos que, segundo Hill, sabotam silenciosamente nossos sonhos, relacionamentos, decisões e caminhos. São eles: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda de amor, o medo da velhice, o medo da morte. Se você quer entender por que sente que está preso, mesmo tendo liberdade, ou por que não consegue avançar, mesmo tendo potencial, talvez encontre as respostas aqui, porque o medo que você não reconhece é o que mais te comanda. Parte 1. O medo da pobreza, a prisão invisível que paralisa decisões. Entre todos os medos que Napoleon Hill descreve, o medo da pobreza é o mais comum e, paradoxalmente, o mais silencioso. Ele está tão enraizado na cultura, na educação, nas estruturas sociais, que muitas vezes opera como uma programação invisível na mente. Esse medo não se manifesta apenas na falta de dinheiro. Ele aparece como culpa ao desejar mais, medo de arriscar, vergonha de falhar, ou conformismo disfarçado de prudência. Para Hill, o medo da pobreza paralisa a ambição. Ele faz com que a pessoa evite decisões importantes, permaneça em situações desconfortáveis, aceite menos do que merece e, muitas vezes, se sabote sem perceber. É um medo que molda hábitos: pensar pequeno, evitar riscos, adiar sonhos e, acima de tudo, duvidar do próprio valor. Esse medo alimenta uma mentalidade de escassez. E quem vive nesse estado não consegue enxergar possibilidades, foca sempre no que pode perder, no que pode dar errado e nunca no que pode ser construído. O medo da pobreza não impede apenas o enriquecimento financeiro. Ele sufoca a criatividade, a coragem, a capacidade de inovar e até mesmo de amar com liberdade. Napoleon Hill via esse medo como uma prisão mental que precisa ser desmantelada por dentro. E o primeiro passo é encará-lo com honestidade. Perguntar: de que forma o medo da escassez tem guiado minhas escolhas? Quantas oportunidades eu deixei passar por medo de falhar? Quantas vezes confundi cautela com paralisia? Hill nos lembra que a verdadeira riqueza começa com uma decisão interior: a de não mais viver com medo. Porque quem tem medo de perder, muitas vezes, nunca se permite ganhar. Parte 2. O medo da crítica. Como o julgamento alheio nos mantém pequenos, poucos medos são tão paralisantes e tão comuns quanto o medo da crítica. Napoleon Hill o identificou como um dos principais bloqueadores do potencial humano, e muitas vezes esse medo atua de forma sutil, como hesitação antes de tentar algo novo, como ansiedade ao se expor, como autocensura disfarçada de bom senso. O medo da crítica nasce da necessidade de aceitação. Queremos pertencer, ser admirados, respeitados, mas quando essa necessidade se torna exagerada, ela nos prende a uma espécie de personagem social. Dizemos o que esperam de nós, fazemos escolhas seguras, evitamos o risco de parecer ridículos, inadequados ou fracassados, e com isso
Nos afastamos da autenticidade. Hill via esse medo como um veneno da criatividade. Quantas ideias brilhantes foram abandonadas antes de nascer porque alguém disse: "Isso não vai dar certo"? Quantos talentos ficaram escondidos porque a mente repetia: "Vão rir de mim"? Quantos caminhos não foram trilhados simplesmente porque parecia vergonhoso falhar? Esse medo é um mestre em construir prisões invisíveis. Ele faz você imaginar o julgamento antes mesmo que ele aconteça. Você se censura antes que os outros o façam. Você não arrisca, não por falta de desejo, mas por excesso de cuidado com a imagem. Para Napoleon Hill, o antídoto contra esse medo não é arrogância, é consciência. É entender que quem te critica raramente conhece sua verdade, que a grandeza exige exposição e que ninguém que construiu algo significativo fez isso sem ser incompreendido. Ele propõe que enfrentemos esse medo com um novo tipo de lealdade, não a opinião dos outros, mas a nossa própria vocação. Porque agradar a todos é impossível, mas abandonar a si mesmo por causa dos outros, isso é o verdadeiro fracasso. Parte 3. O medo da doença e da perda de amor. A ansiedade que adoece e apega. Napoleon Hill agrupa dois medos que, embora diferentes em aparência, têm uma raiz comum: a ansiedade constante diante daquilo que ainda não aconteceu, mas que já domina a mente como se fosse certo. O medo da doença paralisa, gera hipocondria, obsessão por sintomas e uma atenção exagerada ao corpo. A pessoa dominada por esse medo vive em estado de tensão e, ironicamente, essa tensão contínua enfraquece a saúde real. Hill via esse medo como um convite à autossugestão negativa. A pessoa alimenta pensamentos de fragilidade e o corpo responde. Porque o subconsciente não distingue imaginação de realidade, e o que é repetido com emoção, o corpo acaba manifestando. Já o medo da perda de amor age sobre o campo afetivo. Ele aparece como ciúme, apego excessivo, desconfiança, autocobrança, medo de rejeição. É um medo que transforma o amor em vigilância, o relacionamento em ansiedade, a liberdade em insegurança. E o mais trágico, muitas vezes, é o próprio medo da perda que gera o comportamento que afasta o outro. Hill nos alerta. Quando vivemos dominados por esses medos, adoecemos por dentro. A mente se fecha para o que é saudável, espontâneo, verdadeiro. Tudo vira tentativa de controle do corpo, do outro, do futuro, e a vida, assim, perde leveza, brilho e profundidade. O remédio, segundo Hill, começa pela consciência. Ele nos convida a assumir que não controlamos tudo e que o medo não é proteção, é prisão. Amar envolve risco, viver envolve incerteza. Mas é justamente aí que está a beleza da existência, na coragem de se entregar, mesmo sem garantias. Quando compreendemos que o medo não evita a perda, mas apenas antecipa o sofrimento, damos um passo em direção à liberdade. Uma liberdade interna, silenciosa, onde a confiança na vida começa a superar a necessidade de controle. Parte 4. O medo da velhice e da morte, a urgência que bloqueia a vida. Entre todos os medos que Napoleon Hill identificou, talvez estes sejam os mais profundos: o medo da velhice e o medo da morte. Eles estão ligados ao tempo e ao fato de que a existência é finita. Não são apenas medos do futuro, mas medos do inevitável. O medo da velhice aparece como angústia com o passar dos anos, apego à juventude, recusa em amadurecer. Ele gera desespero disfarçado de pressa. Vemos isso quando pessoas vivem em busca de validação, de aparência, de relevância, não por amor à vida, mas por pavor de se tornarem invisíveis. Já o medo da morte é mais silencioso. Ele se infiltra como ansiedade existencial, medo de mudança, de fim, de dissolução. E muitas vezes, quem teme a morte com mais força não é quem está mais perto dela, mas quem ainda não encontrou sentido real para viver. Hill via esse medo como uma das formas mais potentes de bloqueio da criatividade e da ação. A mente dominada por esse medo
tende a evitar riscos, escolhas profundas, rupturas necessárias. A pessoa vive como se estivesse sempre esperando um momento melhor. Mas esse momento nunca chega. Porque a vida não obedece à lógica do controle, ela responde à entrega. Hill não propunha negar a morte ou evitar o envelhecimento. Ele propunha dar-lhes um novo significado. Envelhecer não é perder, é evoluir. Morrer não é fracassar, é completar. E viver com essa consciência não enfraquece, fortalece. Quando compreendemos a finitude, os dias ganham intensidade, as palavras ficam mais verdadeiras, o tempo se torna sagrado e aquilo que importa de fato se destaca, enquanto o resto se dissolve. O medo da velhice e da morte só nos domina quando vivemos desconectados do agora. Mas quem está presente, inteiro, alinhado com seu propósito, esse, segundo Hill, já transcendeu esses medos, porque entendeu que a verdadeira vida não está na quantidade de tempo, mas na qualidade da presença. Parte 5. Como enfrentar os medos que você nem sabia que tinha. Napoleon Hill nos convida a olhar para o medo, não como algo a ser negado, mas como algo a ser reconhecido e transformado. Ele não dizia que o medo é inútil, ele dizia que o medo inconsciente é perigoso, porque tudo aquilo que ignoramos dentro de nós inevitavelmente nos controla. Ao identificar os 6 grandes medos, pobreza, crítica, doença, perda de amor, velhice e morte, Hill nos dá um mapa, um espelho, um caminho para reconhecer os limites internos que não vêm de fora, mas da mente. Limites que se disfarçam de prudência, de humildade, de racionalidade, mas que, no fundo, são barreiras erguidas pela insegurança. A grande pergunta que fica é: qual desses medos tem dominado silenciosamente sua vida? Que decisões você deixou de tomar por medo de falhar? Quantos passos não deu por medo de ser julgado? Quantos relacionamentos se tornaram prisão por medo de perder? Quantos sonhos foram adiados por medo do tempo, da morte, do fim? Hill nos lembra que o sucesso, no sentido mais profundo da palavra, não é a ausência de problemas, mas a capacidade de agir mesmo diante dos medos. E essa capacidade nasce da consciência, de saber o que sentimos, de onde vem o bloqueio e o que realmente queremos construir apesar dele. Você não precisa eliminar o medo, precisa apenas parar de deixá-lo no comando. Porque a vida que você deseja pode estar a um passo de distância, e às vezes esse passo é interno. É o passo de reconhecer que você pode sentir medo e ainda assim seguir em frente.